irmãozinhos, minhas irmãzinhas, meus amiguinhos, minhas amiguinhas, respeitável público! A história que vou contar agora para vocês não foi inventada e nem imaginada, muito menos é uma fantasia. Os personagens que nela aparecem são reais e os fatos que passo agora a narrar são verdadeiros, pois aconteceram comigo. Meu nome é Arlindo Barreto e a minha história faz parte do sonho de todo ser humano. O homem à procura da verdadeira paz, do verdadeiro amor e da maior de todas as alegrias. Filho de Arlindo Montanha e da famosa atriz Márcia de Windsor, que todos vocês conhecem, porém já falecida, desde pequenininho foi educado para ser um vencedor. A receita: cultura, fama, sucesso e dinheiro. Filho de uma família classe média alta, eu estudei nos melhores colégios do Rio e São Paulo. Cheguei até mesmo a estudar num colégio exclusivo para filhos de embaixadores em nosso país, The British School of England. Passei nas melhores colocações no vestibular para a Universidade Gama Filho, onde frequentei os cursos de Biologia e Psicologia, me distinguindo de tal forma que recebi das mãos do falecido chanceler Luiz da Gama Filho uma bolsa de estudos que me permitia passar todo o meu tempo em busca do conhecimento humano. Procurei entender o ser humano em si mesmo e o mundo que o rodeia. Com o passar dos tempos, quanto mais eu estudava, menos o ser humano eu conhecia, menos ainda a natureza que o rodeava, e quanto mais em relação a mim mesmo, maior se formava o vazio que havia em meu coração. Deus eu havia enterrado em minha memória, pois a lembrança daquele que me disseram que era o Todo-Poderoso me incomodava, pois era incoerente em si mesmo. Sim, porque o Deus que me foi apresentado na minha infância estava crucificado, morto, sepultado, ou até mesmo no pescoço de pendurado. A ciência dizia que eu era a resultante da evolução dos macacos. E eu até achava isto lógico, que a minha tataravó era uma enorme gorila, enorme, gigantesca, toda peluda. Oh, que loucura! Eu me desencantei com a ciência dos homens, pois cada vez eu ficava mais triste. Não havia paz, e muito menos amor. Foi então que eu resolvi seguir os passos da minha mãe. Claro, pois todo artista é querido, amado, vive cercado por pessoas importantes, frequentando ambientes requintados. E assim, eu comecei a frequentar a escola de Maria Clara Machado e depois fiz balé clássico, jazz, sapateado e mais tarde canto lírico. E assim eu também ingressei na Rede Globo de televisão, inicialmente como figurante, fazendo uma pontinha na novela das 6, na novela Maria Maria. Mas logo em seguida eu estava protagonizando junto com Cristiane Torlone a novela Gina. Aventurei-me então participando do Sítio do Pica-Pau Amarelo, chegando até mesmo substituir por algum tempo, por motivo de doença, o único intérprete do personagem Visconde de Sabugosa, o excelente ator André Vale. Mas assediado por homossexuais e me vendo pressionado a fazer certas concessões, eu acreditei que mudando de emissora eu mudaria a situação. Que engano! Vindo a São Paulo, fui contratado pela Rede Bandeirantes de televisão, onde participei nos papéis principais das novelas Cara a Cara, Dulcinea Vai à Guerra, Os Imigrantes. E eu me sentia profundamente oprimido e acuado, sem entender o propósito e significado de tudo aquilo, pois fama eu já tinha alcançado. Não havia paz, não havia mais privacidade. Os jornalistas viviam rondando a minha casa, buscando preencher o vazio de suas informações, até mesmo criando escândalos que envolviam a minha vida sentimental e afetiva. Sonhando tornar-me um ídolo igualzinho àqueles que eu admirava no cinema, eu ingressei na pobre e falida indústria do cinema brasileiro, onde eu posso garantir uma coisa: de todos os filmes que eu trabalhei como ator, a única coisa que eu aprendi foi o que eu não deveria fazer. Cheguei a ser indicado para melhor ator do Festival de Gramado aqui no Brasil, Canadá, e disputei o Urso de Prata em Berlim juntamente com os melhores atores do mundo. Fui diretor de cinema e até mesmo consegui me sair melhor do que aqueles que haviam me dirigido. Mas naquela época, a bebida que inicialmente se fazia presente nos eventos sociais começou a ser uma constante em minha vida. Tendo perdido a minha mãe,
que morreu de ataque cardíaco provocado por excesso de cigarro aos 47 anos de idade, eu entrei numa profunda crise existencial, deixando-me envolver completamente pela sensação de uma perda de identidade. Acabei fazendo com que o meu relacionamento conjugal fosse irremediavelmente destruído. Foi quando Deus me presenteou com o meu primeiro filho. Quando meu filho veio à luz, eu fui o primeiro a segurá-lo. E foi então que eu compreendi o significado de um verdadeiro amor. Diante dos meus olhos estava alguém que precisava de mim, tão frágil, tão delicado e tão carente que fazia sentir um gigante. Deus usou essa criança para despertar o espírito de vida que estava tão abafado dentro de mim. Encontrando então uma grande e forte motivação para viver, me projetei em direção ao maior desafio até então assumido por um ator profissional, ou seja, fazer as pessoas sorrirem. Como ator profissional não existe nada mais difícil, pode crer. Fazer chorar é simples, pois o mundo que nos rodeia vive estimulando. Porém, sorrir em meio da crise que vivemos é praticamente suicida. Qualquer tentativa, ou seja, diante de uma plateia tensa, ansiosa, preocupada, oprimida, se você dispõe a fazê-la sorrir e não consegue, o fracasso é imediato, absoluto, inevitável e cruel. E foi então que, depois de atuar em programas na linha de shows cômicos, com grande sucesso, me senti mais desafiado ainda quando pela primeira vez em carne e osso eu vi o Bozo, o maior palhaço do mundo, caminhando pelos bastidores do SBT e cantarolando aquela música tema. Sempre rir, pra viver é melhor sempre rir. Eu sou um palhaço, eu faço assim, até dormindo o negócio é sorrir. Quando eu soube que havia um teste para selecionar um ator para desempenhar o personagem, e nesse teste o ator deveria se caracterizar completamente, desde o figurino até a maquiagem, eu pensei, por que não? Assim poderei tirar uma foto e um dia dizer ao meu filho, por um dia seu papai foi o maior palhaço do mundo. E aconteceu aquilo que eu menos esperava. Fui aprovado. Eu, um ator clássico, dramático, desempenhando um palhaço. E o que foi mais incrível é que o senhor Silvio Santos determinou que eu fosse transferido da linha de show e que, em parceria com o cantor Luiz Ricardo, protagonizaríamos o programa líder de audiência nos seus 4 primeiros anos. A princípio, apenas 1 hora por dia. Mas depois de um certo tempo, nós começávamos a trabalhar às 8 horas da manhã e íamos até às 6 horas da tarde, numa jornada ininterrupta, ao vivo, para todo o Brasil, muitas vezes representando uma alegria que nós mesmos não sentíamos. Mas eu, como ator profissional de teatro, estava acostumado a dar vida aos meus personagens. Procurei então um circo e fui trabalhar no Circo Vostok, um dos maiores circos do mundo. E foi lá que eu aprendi a atuar no trapézio, no arame, no globo da morte, enfrentar animais ferozes, e fui até reconhecido pelo filho do criador do personagem, o americano Jeff Herman, como o melhor entre todos do mundo. A interpretação nas músicas do personagem me valeu discos de ouro. Competindo com todos os programas infantis, o programa do Bozo ganhou, por 5 anos sucessivos, o troféu imprensa. Fui laureado com a comenda da Ordem Militar e Hospitalar de Jerusalém, tendo recebido o colar da caridade do Duque de Brissac, da França, por obras beneficentes. Eu começava até mesmo a acreditar que eu realmente era o maior palhaço do mundo. Como ator dramático, o máximo que eu consegui interpretar para uma plateia foi de 1000 pessoas. Como Bozo, essa plateia aumentou para 5.000, 10, 30, 50 mil pessoas. Me lembro como se fosse hoje, diante daquela multidão, sozinho, num palco, bem no centro do gramado de um enorme estádio. A primeira frase que eu pronunciei foi: meus amiguinhos, eu sou a forma alegre e viva com que Deus se comunica com todas as crianças. Eu confesso que essa frase surgiu nos meus lábios, não sei como, e depois eu tive que dar muitas explicações para justificar esta fala. Mas o sucesso foi aumentando, e a solidão foi crescendo, a insatisfação, a falta de um não sei o que na minha vida foi se tornando uma constante,
até que eu comecei a me sentir de novo vazio. Comecei então a pensar em Deus e fui procurá-lo na yoga, na meditação transcendental, nas mesas brancas do kardecismo, indo parar até mesmo nos terreiros do baixo espiritismo, ou seja, na quimbanda, candomblé, umbanda, gastando rios de dinheiro, me deixando enganar por um princípio que diz que a pessoa, para encontrar a verdadeira paz, precisa estar bem tanto com Deus como o diabo. Corria que nem um idiota de um lado para o outro, servindo oferendas a um e holocaustos de sangue para o outro. Foi quando Jesus, na sua infinita misericórdia, usou meu filho para falar comigo. Ainda me lembro como se fosse hoje. Estávamos no carro, ele com apenas 4 anos. Ele falou exatamente assim: Papai, sabia que você não é meu pai de verdade? Meu pai de verdade está lá no céu. Você está aqui só para tomar conta de mim. Apesar de chocado, eu não podia fugir à realidade que, diante de mim, brotavam palavras nos lábios de um ser tão pequeno, mas com uma sabedoria tão profunda que me convencia. Eu procurei descobrir entre as pessoas que nos rodeavam quem estava influenciando meu filho. Perguntei à psicóloga da escola, aos parentes mais próximos, mas não encontrei. Mais tarde, estando eu pescando com ele novamente, voltou a acontecer. Papai, Deus existe? Então me mostra. Ele me desafiou. Eu aproveitei a visita à fazenda de uma amiga nossa, a São José do Rio Preto, onde eu resolvi mostrar para ele o Deus que eu conhecia. Preparei-lhe uma grande surpresa. Coloquei no carro e me dirigi à entrada principal da cidade. Lá chegando, coloquei uma venda nos seus olhinhos, liguei a filmadora para documentar esse momento histórico e foi então que, boquiaberto, sem nem mesmo conseguir focalizar a câmera, eu ouvi dizer diante daquele que eu acreditava ser o meu Deus: Papai, você é cego, isso é uma estátua. Era verdade, eu estava cego espiritualmente. Foi então que eu percebi a fragilidade do meu santo, feito por mãos humanas, dependendo de nós, simples mortais, para transportá-lo de um lugar para o outro, correndo o risco de se arrebentar inteiro no chão. Com um lar destruído, sem amigos, consciente que as pessoas não gostavam de mim pelo que eu era, mas pelo que eu representava ser, pelo que tinha. Resolvi testar a última fórmula para se alcançar a verdadeira paz. Pois atrás da máscara daquele palhaço estava o rosto de um homem triste, sozinho, sentindo-se profundamente perdido. Criei uma campanha de marketing para uma holding em São Paulo que possibilitou a venda em plena época do Plano Cruzado de mais de 14 milhões de dólares em brinquedos. Vendi mais tarde as marcas e patentes desse projeto para os donos da maior cadeia de supermercados do país e com isso conseguir arrecadar mais dinheiro que qualquer ser humano normal consegue arrecadar em toda a sua vida, trabalhando de sol a sol. E lá estava eu, dando-me ao luxo de ter carros, casas, apartamentos, joias, mas nada disso tinha importância, nada disso tinha significado. Faltava a verdadeira paz, o amor que homem, mulher, filho nenhum podem dar. Foi então que eu comecei a tentar, além de afogar a minha tristeza na bebida, usar a cocaína, drogas euforizantes, a maconha, por exemplo. Chegava de noite, eu não conseguia dormir, então recorria aos suporíferos. E quando eu acordava todas as manhãs, eu sentia uma necessidade desesperada de descobrir novos desafios, novos objetivos, qualquer coisa que desse à minha vida algum sentido. Sem outros mundos para conquistar, o que mais eu podia fazer, a não ser olhar de cima do pedestal onde eu havia me colocado e sentir um imenso cansaço de viver. A minha vida não tinha significado nenhum, todas as fórmulas haviam falhado. Foi aí que meus olhos fixaram em alguém que havia estado trabalhando junto comigo durante muitos anos e que eu nunca havia reparado. Uma moça que possuía algo diferente, que sempre despertava uma certa confiança. Seu nome? Elizabeth. Ela trabalhava no SBT há 6 anos, fazendo produção de vários programas, como o Clube dos Artistas, Almoço com as Estrelas, Programa Silvio Santos e, por último, ela era coordenadora de produção do meu próprio programa. Quando nos apercebemos, estávamos namorando e um dia eu a convidei para jantar e ela, justificando a impossibilidade, disse que preferia ir ao culto.
Eu quase caí para trás. Crente! A minha namorada é crente? A verdade é que eu nunca havia entrado numa igreja evangélica. E crente eu só conhecia superficialmente, ou seja, cabelos compridos e roupas compridas, Bíblia debaixo do braço e homens de terno e gravata aos domingos. À medida que nosso relacionamento aumentava, crescia dentro de mim o desespero. Eu não conseguia ficar mais muito tempo sem cheirar cocaína, sem fumar um cigarro de maconha, sem me afogar na bebida. Ia cada vez mais me tomando conta. Aquilo ia me envolvendo de tal forma que um dia eu cheguei a ficar completamente fora de mim. Só é o que eu consigo lembrar. Momentos antes do Arlindo se tornar inconsciente, eu o havia deixado, porque recém-convertida como eu era, aquela situação era demais para mim. Eu não entendia o que se passava com ele. E no dia seguinte eu fui me informar sobre o estado dele e fiquei sabendo que ele tentou suicídio. Então eu fui para o hospital e, vendo o estado que ele se encontrava, eu tive que aceitar que aquela situação não era somente natural. Eu senti a presença do demônio na vida do Arlindo e então eu recorri ao pastor da minha igreja, pedi que o pastor Kleibe fosse até o hospital orar pelo Arlindo. E era um dia 1º de ano, e eu estava calmamente em minha casa, quando de repente o telefone tocou. Atendi e identifiquei do outro lado da linha a Beth, minha querida ovelha convertida há pouco tempo. E ela me explicou a situação e eu não poderia absolutamente deixar de atendê-la. Apanhei a moto, minha companheira inseparável, e fui ao encontro do Arlindo. Chegando ali no hospital, na rua Conselheiro Brotero, encontrei o Arlindo semi-inconsciente sobre o leito. E pelo espírito pude ver uma legião de demônios que tomavam conta do Arlindo. Expeli-os em nome de Jesus e pude ver que a minha prece havia sido atendida. O Arlindo, daquele momento, já não mais pertencia a Satanás, mas o seu nome já começava a entrar para o rol daqueles escolhidos pelo Senhor. Imediatamente passei o seu nome para o meu filho Cláudio, para o Gilson e para o pastor Mateus, que foram à casa do Arlindo no dia seguinte e complementaram a obra que eu havia simplesmente iniciado. Eu recebi um telefonema em casa do pastor Kleibe, me solicitando que fizesse visita a uma pessoa muito especial. E ele nem sequer mencionou o nome daquela pessoa. Eu saí, mas eu sentia que havia muitos demônios tentando impedir de toda forma a minha chegada àquela casa. E quando cheguei ali, já estavam o Gilson e o Cláudio. E nós começamos a conversar com aquela pessoa, e de repente eu percebi que se tratava de um artista da televisão. Eu lembrei muito bem que era o Arlindo Barreto. E quando eu reconheci o Arlindo Barreto, eu senti que a responsabilidade era muito grande naquele momento. Se tratava de uma pessoa de um nível intelectual elevado e uma pessoa de muitos conhecimentos, envolvida com muitas outras coisas. E eu pedi a Deus sabedoria para poder falar com ele. E eu sentia que o Espírito Santo nos deu realmente sabedoria, tanto a mim quanto ao Cláudio, ao Gilson. E nós começamos a evangelizar o Arlindo. Não foi muito difícil, porque o Espírito estava tomando conta daquele lugar. E ele demonstrava uma sede muito grande, uma vontade muito grande de ouvir a palavra de Deus. Ele bebia cada palavra que a gente falava para ele. E nós sentíamos que atrás daquela pessoa que falava tanto de alegria, estava escondido alguém que sentia muita falta, grande falta de alegria na sua alma. E nós falamos para ele que Jesus podia dar a ele uma vida nova. E então fizemos um apelo para que ele aceitasse Jesus no seu coração, para que ele reconhecesse Jesus como aquela pessoa que podia mudar completamente a sua vida e dar a ele nova alegria. E então o Arlindo entendeu aquela mensagem. Eu fiz um apelo e ele se ajoelhou e nós pudemos orar juntos ali. E ele aceitou Jesus e a partir daquele dia passou a ser uma vida nova. Uma nova criatura em Cristo. Essa é a verdade. Sim, meus amigos, no momento em que eu dobrei os meus joelhos, em que eu abri o meu coração, que eu proferi com os meus lábios aquela confissão de fé, entregando a Jesus a minha vida, o meu espírito, alguma coisa começou a mudar dentro de mim. Foi fantástico. Aquilo que tinha passado, o
fato de eu ter tentado suicídio, ou mesmo ter escorregado no banheiro e arrebentado o box do banheiro com meu braço, me esvaindo em sangue e sendo levado para o hospital completamente possuído por demônios, isso já não importava mais. O que era importante era aquilo que eu sentia dentro de mim batendo no peito. Um espírito de vida tomou conta do meu coração, um desejo imenso de viver. Uma alegria imensa tomava conta de mim, a tal ponto que eu não consegui mais permanecer no local onde estava e fui até a igreja para agradecer ao pastor Klebe a oração que ele havia realizado. E quando eu entrei no templo evangélico pela primeira vez, eu encontrei o povo mais feliz da terra. A emoção que eu senti foi muito grande. Era como se eu sempre tivesse sonhado que este povo existe. Um povo que se ama, um povo que se respeita, onde as pessoas são iguais entre si, formando um só corpo. É impressionante a organização do corpo de Cristo, como ele funciona perfeito. Ninguém é melhor do que o outro. Todos têm uma função específica e Deus dá a cada um funções altamente especializadas. E lá estava eu, buscando saber de que forma posso servir a este Deus. Automaticamente, no momento em que eu aceitei Jesus no meu coração, eu fui liberto das drogas. Então eu queria entregar os meus talentos, mas como palhaço. Eu fiquei imaginando então o dia em que eu pudesse sair com uma trupe de circo, mas um circo muito especial. Nós caminharíamos pelas cidades anunciando: Hoje, não percam um grande espetáculo na Tenda da Esperança, com o maior palhaço do mundo e o Homem Maravilha, aquele capaz de ressuscitar os mortos, de operar verdadeiras maravilhas. Venham todos, hoje, na Tenda da Esperança, entrada grátis no local. Que loucura! Já imaginaram? Um palhaço cristão? Não, era impossível. Era impossível. Louco demais para admitir. Mas Deus levanta as coisas loucas para confundir as sábias. Deus é o Deus da impossibilidade. Não havia passado muito tempo quando eu recebi o telefonema do pastor Paul Overhold e Marcelo Gualberto, da Mocidade para Cristo do Brasil, me convidando para ser um dos preletores de Geração 90, um encontro que reunia todas as lideranças evangélicas de todo o Brasil. E eu ali, no meio deles, vestido de palhaço, cujo tema do congresso era coragem para ser diferente, compromisso para fazer diferença. E ali foi que Deus me deu o ministério. O ministério do palhaço. Pois havia Deus levantado um palhaço para falar sério com pessoas que se dizem sérias, mas andam fazendo palhaçada com as coisas de Deus. Oh, aleluia! Era perfeita a estratégia que Deus estava dando nas minhas mãos. Usando a roupa do palhaço, caracterizando-me como bozo, milhares de crianças afluiriam aos estádios, aos ginásios, aos salões das igrejas, buscando conhecer o maior palhaço do mundo. E por debaixo daquela roupa, um homem inteiramente fervoroso a Deus haveria de anunciar as boas novas do Evangelho. E esse trabalho foi tão bem aceito por todas as igrejas, de todas as denominações, que eu comecei a me empenhar mais e mais, sendo ricamente abençoado, tanto material como espiritualmente. Casei-me com Elizabeth, tivemos um filhinho, Davi, e hoje o Senhor levantou de novo a minha família. E hoje eu sou uma nova pessoa, sou um homem próspero, graças a Deus. E com que surpresa eu recebi um telefonema do pastor Sérgio me convidando: irmão Arlindo Barreto, aqui fala o pastor Sérgio. Nós estamos convidando o irmão para participar do Projeto Romeiros, a Tenda da Esperança. Pessoal, vocês não imaginam que alegria. Eu ouvi aquelas palavras no telefone: a Tenda da Esperança. Eu falei: que Tenda da Esperança é essa? É uma tenda que viaja o Brasil inteiro, nas regiões de máxima idolatria, levando a palavra de Deus. E não só isso, curando os enfermos. Um grupo de profissionais liberais, médicos, dentistas, psiquiatras, laboratoristas, psicólogos, trabalhando em conjunto, atendendo as populações carentes que viajam a essas cidades milhares e milhares de quilômetros, levando tudo o que tem, toda a sua fé, para adorar uma estátua feita por mãos humanas, sendo explorados até o máximo da sua miséria. Ali nós estaríamos com essa tenda. Durante o dia, uma central de atendimento médico, odontológico, psiquiátrica, aquelas pessoas, dando até mesmo remédios de graça. E durante a noite, um templo de pregação da palavra de Deus, onde o pregador é um palhaço. Sim, porque debaixo da roupa daquele palhaço estava o nome de Deus. Quanta honra, que privilégio ter Jesus no meu coração.
No ano de 1992, nós realizamos 48 cultos evangelísticos nas cidades de Tinguá, Canindé, Juazeiro do Norte, a terra do Padim Cício, lá no Ceará, no Rio Grande do Norte, em Mossoró, em Caicó, em Natal. Distribuímos 225 mil panfletos evangelísticos e tivemos 919 decisões por Cristo, mais de 2.102 atendimentos médicos, mais de 1.000 atendimentos de enfermagem, aplicações de flúor, atendimento dentário, atendimentos psicológicos, até mesmo alunos por cursos práticos. Aleluia! Os romeiros que vêm de diversos lugares, caminhando dias, semanas e até meses em busca da solução para os seus problemas, têm sido beneficiados pelo ministério da Tenda da Esperança. No primeiro projeto em Juazeiro do Norte, um grupo ameaçou colocar fogo na tenda. Vieram com galões de gasolina e fósforos. O pastor Sérgio tentou conseguir proteção na polícia local, mas eles alegaram não ter pessoal. Somente a dona do terreno onde a tenda estava sendo instalada conseguiu convencer os incendiários a desistirem de seu intento e o trabalho pôde ser realizado. Aleluia! Somos mais que vencedores em Cristo Jesus. O Circo dos Crentes precisa prosseguir com seu trabalho de levar a esperança em Jesus Cristo ao povo sofrido do Nordeste. Quando vemos a tenda montada, olhamos para a grandeza do negócio funcionando. Nós agradecemos a Deus a oportunidade de podermos participar desse projeto. A maior gratificação é ajudar as pessoas a viverem numa situação física e espiritual muito melhor daquelas que vivem. É poder evangelizar as pessoas e ver suas vidas transformadas por Jesus. A evangelização dos romeiros é um grande desafio que precisa ser vencido por todos nós. Ore por esse projeto, participe como voluntário, contribua para que os romeiros sejam salvos da idolatria. O Circo dos Crentes precisa prosseguir com seu trabalho de levar a esperança em Cristo Jesus ao povo sofrido do Nordeste e do Brasil. Dai-nos as crianças deste país e nós ganharemos o Brasil para Cristo. Haveremos de percorrer de norte a sul, de leste a oeste, anunciando as boas novas do Evangelho. Esta mesma mensagem que transformou a minha vida e a vida de 35 milhões de brasileiros. Aleluia! Porque à frente desse povo está um grande general. O nosso general é Cristo! Glória a Deus! E assim, louvemos todos ao Senhor. Aleluia!